Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso curso preparatório de Enem. Hoje a pergunta que eu tenho para fazer para você, é muito simples. Você está preparado para o conteúdo de razão e proporção na provinha do Enem? Se você acha que está, fique feliz. Mas você está realmente preparado? Você sabe os detalhes que o Enem cobra desse conteúdo? Caso não lembre, eu estou aqui para te ajudar. E caso lembre, eu estou aqui para te relembrar. Então, vem comigo que eu vou te deixar afiadinho para esse conteúdo. Vamos lá, olha só. Vamos aqui ver uma questão extremamente simples inicialmente aqui do Enem 2016, certo? Uma questão de razão. A questão fala o seguinte: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras deste mesmo setor é... Gente, é uma questão que deixa bem claro que é uma questão de razão. Ela mesma fala, a razão que representa. Então, mais direto, impossível, ok? O que a gente tem que lembrar? Que no conteúdo de razão, a gente tem uma montagem de uma fração, é só isso, tá? Montar uma razão é montar uma fração, onde às vezes o numerador, ele pode ser, dentro da razão ele tem um nome específico, mas é muito raro ele ser referenciado dessa maneira, mas é bom a gente ficar ligado, ele é chamado de antecedente, enquanto o denominador, dentro da razão, é chamado de consequente. Não fiquem esperando que esses nomes vão aparecer para vocês no meio da questão, é muito difícil, tá? Que ela apareça. Mas basicamente o antecedente é o número que na razão é mencionado antes, é a grandeza que é mencionada antes, e o consequente é a grandeza que é mencionada depois. E aqui a gente vê exatamente isso acontecendo. Ele pede a razão, representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3, antecedente, informação que vem antes, em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor. Ou seja, o consequente é o total de cadeiras. Então, gente, olha só, questão simples. O que você vai fazer? Você vai olhar para essa figura, você vai contabilizar no dedinho mesmo quantas cadeiras escuras tem na figura. São 17, então esse vai fazer o nosso papel do antecedente, o que já nos permite ser somente a alternativa A ou a alternativa B. E aí fala em relação ao total de cadeiras. Opa, total de cadeiras está aí, é só contabilizar também. Claro, total de cadeiras você vai contabilizar no dedinho, contando uma por uma? Não, gente? A gente vai fazer de uma maneira um pouco mais sábia, A gente vai verificar o quê? A gente vai verificar que nós temos 7 fileiras e 10 colunas. Logo, a gente pode afirmar que existem 70 cadeiras no total, certo? É isso que a gente vai fazer. Logo, meu antecedente é o total de cadeiras marcadas, reservadas, 17, enquanto 70 é o meu total, o que nos entrega já a alternativa A de cara. Isso é uma questãozinha de razão. Simples, É uma questãozinha sossegadíssima. Claro, a questão pode envolver alguma coisa um pouco mais pesada, um conhecimento um pouco mais profundo, ou de repente uma interpretação um pouco mais rebuscada, mas nesse caso aqui é uma questão padrão. Tá? Lembrando que o Enem é separado em questões fáceis, médias e difíceis. Essa aqui é a questão fácil. Mas então por quê? Porque você não pode errar. É por isso que eu estou lembrando você aqui. Questões fáceis no Enem você não pode errar. Esse tipo de questão você não pode ficar para trás. Tá bom? Vale aqui a gente lembrar que existe uma escala que também é muito utilizada no Enem. Que escala é essa? Essa escala é a tal da escala, essa razão, A razão que é muito utilizada, na verdade, é a escala, O que é a escala? A escala é uma razão que ela vai estar escrita, como sempre sendo o antecedente uma medida no desenho, e aqui eu botei desenho, mas fazendo já algumas ressalvas, tá, gente? O correto aqui, o mais correto, o mais matematicamente preciso, é a gente dizer que esse antecedente vai estar sempre no formato... vai ser sempre a medida da projeção, porque não precisa ser um desenho, Pode ser uma escultura, pode ser uma maquete, pode ser um action figure, pode ser um chaveiro, desde que ele represente uma projeção de algo real, E aí isso pode ser uma ampliação, isso pode ser uma redução. Então, o antecedente é sempre a medida no desenho, sempre a projeção, tá? Enquanto o consequente vai ser sempre a medida real do objeto, tá?
É importante a gente mencionar aqui, se a minha escala não apresentar unidade de medida, significa que tanto a minha projeção quanto a minha medida real, elas têm que estar na mesma unidade de medida, tá? Caso a minha escala tenha unidade de medida, e vocês veem bastante isso acontecendo na geografia, aí tá tudo bem, eu jogo com aquela unidade de medida que a escala apresenta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, olha só, aqui você vai ter uma questãozinha do Enem 2016 também que fala sobre escala. Só passando o olho aqui por cima antes de fazer a leitura, percebam que tem uma escala aqui que foi apresentada, né? Que é a escala 3 por 400. Sim, a escala pode ser representada não no formato de fração, mas sim botando o antecedente, 2 pontos, consequente. Afinal, né, gente, os 2 pontos eles são uma das maneiras de representar o símbolo da divisão, então dá na mesma do que a fração. Mas para a escala essa representação é muito comum, né? E aí o que acontece? Percebam, não tem unidade de medida, ou seja, eu tenho que fazer com que a minha unidade da projeção seja a mesma medida da unidade da medida real, tá? Agora, na geografia, como eu estava mencionando, pode acontecer de você já ter uma escala já com as medidas definidas. Por exemplo, no mapa, acontece muito, né? Tem a escalinha lá embaixo no mapa e está escrito assim, 1 centímetro, 2 pontos, 2 quilômetros. Então, opa, as unidades já estão definidas, não precisa deixar todo mundo na mesma unidade de medida, tá? Isso é bem importante aí para as questões mais de geografia. Para matemática, o que eu quero ressaltar a vocês é que tem que estar na mesma unidade de medida, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver essa questão? Enemzinho 2016. Uma empresa europeia construiu um avião solar, como na figura, objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. Tem um errinho de digitação ali, né, gente? Somente é com S, não com C, né? Comente, é somente energia solar. O avião solar tem comprimento AB igual a 20 metros e uma envergadura de asas CD igual a 60 metros. Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos alunos foi de 3 por 400. A envergadura CD na referida maquete em centímetro é igual a... Então vamos lá, vamos começar essa questão. Olha só, eu quero que vocês percebam aqui o seguinte. Primeiro, a gente já tem a medida da escala, ok? A gente, lendo o texto, está pedindo somente o tamanho da envergadura CD, né, na maquete, ok? Logo, a gente vai descartar completamente a informação que foi dada para a gente do comprimento AB, ele para a gente não vai fazer a menor diferença nessa questão, ele está ali só para tentar gerar algum tipo de confusão. Ele pede especificamente do comprimento da segmento CD, ok? Que seria a envergadura ali deste avião. E aí, o que acontece? Caso você esteja familiarizado, você já está pensando, regra de 3. Calma, a gente vai chegar em regra de 3, mas esse ainda não é o momento. Gente, isso aqui é o que a gente chama de proporção, ok? Quando a gente tem uma proporção, a gente tem uma igualdade entre duas razões. Então, A sobre B vai ser igual a C sobre D, e isso, multiplicando o cruzado que a gente fala, vai gerar a multiplicação A vezes D igual a B vezes C. Isso se chama proporção, tá? A gente tem aqui a ideia de proporção. Quando estamos falando de elementos que estão em escala, estamos falando de elementos que são proporcionais. Está tentando se manter a proporção do avião da maquete para o real, do real para a maquete, né? Então, sempre, quando a gente fala de escala, estamos falando de coisas proporcionais. A ideia é que não haja distorção. Logo, a razão entre as medidas da minha maquete, por exemplo, e da figura real, elas têm que manter essa escala de 3 para 400. Elas têm que manter, elas têm que ser a mesma razão. A razão tem que ser igual. Tem que acontecer uma igualdade entre razões. Logo, a gente vai ter aí uma proporção. E aí, o que vai acontecer? Olha só, basicamente, nós teremos o seguinte. Se na minha escala nós temos 3 por 400, 3 por 400, eu quero manter esta proporção, eu quero que isso se mantenha. Eu sei o quê? Eu sei que o tamanho real da minha maquete, do meu avião, né, da segmento CD, é de 60 metros. E eu quero saber qual que é a medida aqui que vai ter na minha maquete, sendo que aqui é 60 metros. Gente, aqui acontece uma problemática, tá? Aqui acontece uma problemática que é o quê? Se você for olhar o exercício com carinho, ele fala que a envergadura CD está em centímetro, né? A nossa resposta aqui está em centímetro. E o que está escrito aqui, ó?
para a nossa medida real, 60 metros. Galera, tem que converter, tá? Tem que converter, porque como eu falei para vocês, tem que estar todo mundo na mesma unidade de medida. Se você deixar os 60 metros ali, você pode fazer a questão, só que você não pode esquecer que a resposta vai estar em metros também. Eu vou converter. 60 metros em centímetro, né, gente, são 6.000 centímetros. E aí, com isso, eu vou fazer a minha proporção, que é o quê? Eu vou multiplicar cruzado. E aí a gente vai ter 400 vezes x, que é 400x, tendo que ser igual a 3 vezes 6.000, que são 18.000. X, então, vai ser exatamente igual a 18.000 centímetros, né, gente? Eu abandonei os centímetros ali, mas a gente sabe que a resposta no final vai ser em centímetros, dividido por 400. A gente pode cancelar dois zerinhos aqui, né, os dois de cima com os dois de baixo, e a gente fica com 180 dividido por 4. Gente, 180 dividido por 4, a gente pode agilizar a divisão, né? É só você pensar que é metade da metade, né? Dividir por 4, você está procurando a metade da metade. Qual que é a metade da metade de 180, né? Metade de 180, 90. Metade de 90, 45. Então, o nosso x deve ser igual a 45 centímetros, que é a medida da envergadura CD na referida maquete, né? Nos entregando exatamente a alternativa C. Então, olha só, que questão interessante, né? Que questão simples, porém interessante. Através dela, nós conseguimos com facilidade visitar aí tanto o conteúdo de razão, afinal estamos falando de uma escala, né? Obviamente o conteúdo de escala, já jogando com conteúdo de proporção, conversão de medidas. Olha que questão bacana, né? Então, gente, não é difícil, não é algo assim que vai gerar um trabalho gigantesco para vocês. Escala sempre aparece, não existe questão de Enem sem escala. Pode ser um exercício um pouco mais complicado de pedir escala de 2, 3 elementos ao mesmo tempo. É só você repetir esse processo 2, 3 vezes. Então, é só maior, melhor e sem cortes, né? Então, assim, nada demais. Verdadeiramente, nada demais, tá bom? Peço para que vocês tenham muito cuidado ao realizar questões de escala nesse negócio de unidade de medida e tudo mais para não errar. De novo, razão e proporção é sobre não errar, ok? Ah, Vini, acabou então. Era isso que eu tinha que saber. Isso eu já sabia, obrigado por relembrar aí, mas tá tranquilo. Então, será que você sabia tudo mesmo? E aí, se for uma questão dessa aqui, ó. Enem 2012. A resistência mecânica S de uma viga de madeira, em forma de um paralelepípedo retângulo, é diretamente proporcional à sua largura, B, e ao quadrado de sua altura, D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com seu comprimento, X, conforme ilustra a figura. Então, a figura nos mostra ali esse paralelepípedo, né? Mostra que aí quem seria o B, quem seria o D, quem seria o X. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. E aí pergunta qual que é a expressão, né, que traduz a resistência S dessa viga de madeira. E é isso aí. Pronto. É só resolver. Vai lá. Que? Você não sabe fazer. Mas eu tenho certeza que você estava tão confiante até agora, achando que sabia tudo de razão e proporção. Sim, gente, a gente tem essa parte mais nebulosa de razão e proporção, que de repente vira você criar uma fórmula através de informações tão difíceis de colocar para dentro da nossa cabeça, né? E, gente, não é tão difícil assim, tá? Vou te ensinar amanhãzinha. Qual que é o segredo, tá, gente? Quando nós temos grandezas diretamente e inversamente proporcionais, vai acontecer uma aparição de uma constante. Primeiro, o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas têm o mesmo ritmo de crescimento, ok? Se uma cresce, a outra cresce de maneira linear e as duas se desenvolvem como uma funçãozinha de primeiro grau. Basicamente, seria mais ou menos essa ideia, tá? Grandezas inversamente proporcionais são grandezas que se desenvolvem em caminhos contrários. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Enquanto uma diminui, a outra aumenta, ok? E também, repito, de maneira linear. Ok? O que eu quero dizer com isso? Meio que se uma dobra, a outra dobra, se elas forem grandezas diretamente proporcionais,
mas se elas forem inversamente proporcionais, se uma vai ser multiplicada por 2, a outra vai ser dividido por 2. Seria mais ou menos essa a ideia, tá? E ali a questão deixa isso bem claro. Grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O que acontece? Quando nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais, é a razão entre elas, é a divisão entre elas que forma uma constante. Por isso que ali A sobre B nos entrega um K. Logo, gente, eu posso jogar esse B para o outro lado e dizer que o A é igual a K vezes B. Segura essa ideia. Depois, nas grandezas inversamente proporcionais, se duas delas são inversamente proporcionais, então é o produto delas que gera aqui uma constante K. Logo, se eu jogar o B para o outro lado, eu vou ter que A é igual a K sobre B. Gente, aqui é que vem o pulito dello gatito. É aqui que a gente monta a nossa conta. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, né, uma vai ser a outra multiplicada pela constante. Se elas são inversamente proporcionais, uma vai ser a constante dividida pela outra grandeza inversamente proporcional. E é assim que a gente monta essa questão aqui. Ó, se for diretamente, multiplica a constante de proporcionalidade. Se for inversamente, divide a constante de proporcionalidade. O que a gente vai ter aqui, então? Ele está falando sobre a resistência mecânica S, né? E aí começa a falar que ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então, olha só, você bota S é igual. E aí vai ter uma constante de proporcionalidade K. Percebam que isso aparece em todas as opções, inclusive. S igual a K. Ok? E aí fala, é diretamente proporcional à sua largura B. Ou seja, se é diretamente proporcional, olha o que acontece com as grandezas que são diretamente proporcionais. O S vai ser o K vezes o B. Certo? Porque são grandezas diretamente proporcionais. S é igual a K vezes o diretamente proporcional à sua largura, e a largura é B. Então, K vezes B. Aqui a gente já pode descartar automaticamente a alternativa D. A alternativa D está completamente fora. Depois, I ao quadrado, percebam que ele continua a frase, então, também é diretamente proporcional ao quadrado da altura. Então, multiplica de novo pelo quadrado da altura. Se a altura era dada como D, é vezes o D ao quadrado. Aqui a gente já pode cancelar tanto a alternativa B quanto a alternativa E. As únicas alternativas que estão no jogo ainda, né, são as alternativas A e a C. E depois ele fala que é inversamente proporcional, e aí se é inversamente, vai ter uma divisão da minha constante por esse valor. Né? Inversamente proporcional a quem? Ao quadrado da distância entre os suportes da viga que coincide com o comprimento, ou seja, inversamente proporcional ao comprimento, ao quadrado do comprimento. Então não é só x, é o quadrado do comprimento. Pronto, gente, acabou. É exatamente a alternativa A. Tá vendo? Não é difícil. Essa questão é mais teórica do que qualquer outra coisa. Não é mesmo? Então, gente, é isso, tá? Eu tenho certeza que esse conceito aqui, muitos de vocês não lembravam e espero que vocês consigam carregar isso daqui pra frente. Tá certo? Com isso, a gente fecha a aula de hoje. Nos vemos na próxima. Beijão e até!